Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada. Olá, meus irmãos e amigos do apostolado do Café Católico, em mais um Café Expresso, em mais um podcast. Tenhamos sempre os olhos fixos no Senhor. Esse Café Expresso é uma continuação, é a segunda parte das Cruzadas. Vamos falando de forma poucas informações, porque, claro, é assunto histórico, sempre são assuntos longos, somente para colocarmos um pouco de curiosidade sobre o assunto, algumas informações, para que os irmãos e todos que se sintam, todos se sintam convidados a ler sobre o assunto. É muito interessante conhecer as coisas que aconteceram na história da Igreja. As cruzadas fazem parte desse tesouro que é a história da Igreja. Bom, breve relato a respeito da primeira cruzada. Então, a primeira cruzada, ela pôs-se em marcha por volta entre 1095 ou 1096, que aqui estamos praticamente no finalzinho, na última década do século XI, e teve o comando de Godofredo de Bouillon, ou Godofredo de Bouillon. Godofredo, ele era um nobre militar franco, francês, e ele foi um dos líderes da primeira cruzada e o primeiro soberano do reino latino de Jerusalém, apesar de Godofredo rejeitar o título de rei. Então, Godofredo, ele foi um dos primeiros líderes, Nasceu em 1060, mas provavelmente em 1058, lá no Condado de Bolonha, na parte do Sacro Império Romano Germânico. Então, é descendente de Carlos Magno. E no ano seguinte, em 1097, ocorreu a Conquista de Nicéia. Lembrem, a Conquista de Nicéia foi aquele fato em que os primeiros cruzados, na primeira cruzada, tomaram Nicéia das mãos dos turcos. Nicéia, que tinha sido conquistada pelos turcos seljúcidas ao Império Bizantino, já no ano de 1077, os seljúcidas, eles eram um povo nômade turco, de religião islâmica sunita, e que gradualmente adotou a cultura persa e contribuiu para a tradição turco-persa na Ásia medieval, central e ocidental. E nas terras ao redor de Nicéia, a Cruzada Popular, que foi uma cruzada que não foi uma primeira, não é considerada uma primeira cruzada, é chamada Cruzada Popular, porque não era como se fosse uma cruzada extra-oficial. Eles pilharam ao redor de Nicéia, nas cidades, nas redondezas próximos de Nicéia, e foram até aniquilados pelos turcos. Só que, por consequência, o sultão da época, o sultão Aslan, ele subestimou o poder militar de uma segunda leva de cruzados que haviam chegado na região, ele subestimando porque estava em luta com com outros muçulmanos, lutando por uma cidade, ele subestimou a segunda leva dos cruzados. Foi por isso que Nicéia foi tomada. Os cruzados se aproximaram, o sultão Aslan deixou a família e deixou tesouro e família em Nicéia para combater contra os Danismedidas a leste pela posse de Melitene. Então, Danismedidas foi um estado islâmico já no norte da Capadócia, na Anatólia, e foi fundado
por Danismende Gazi, no último quarto do século XI. E foi derrotado e o emirado conquistado pelo sultanato de Rum, que era justamente o sultão Aslan, que era responsável pelo sultanato de Rum, dos turcos seljúcidas. Então, eles foram derrotados, ele deu atenção mais para lutar contra esse estado, esse emirado, e aí foi quando os cruzados, liderados por Godofredo de Bouillon, invadiu Niceia e conquistou Niceia. Os cruzados chegaram a Antioquia já no ano de 1098 e no ano seguinte, por volta de 15 de julho de 1099, os cruzados tomaram a cidade de Jerusalém. Imediatamente foi ali constituído um reino e o Godofredo de Bouillon foi eleito como o primeiro rei. Ele não aceitava muito o título de rei. Então, esse reino, ele não teve nem 100 anos de duração, embora se formasse um exército logo após o término da primeira cruzada, com o qual até tinham a pretensão de conquistar a sede do califado, que era Bagdá. E acabou sendo, esse exército acabou sendo massacrado, derrotado no ano de 1101. 1101 é o primeiro ano do século XII, na Ásia Menor. Tampouco as ordens de cavalaria, como os joanitas e os templários. Então, essas ordens que se formaram já no início do século XII, nem eles conseguiram fazer frente aos constantes ataques dos sarracenos, dos turcos, dos muçulmanos. Em 1144, estamos aqui no século XII, caiu Edessa, que era uma das regiões, das cidades que foram conquistadas pelos cruzados. A cidade de Edessa caiu e a seguir as províncias, elas foram uma a uma sendo arrebatadas das mãos dos cristãos, de sorte que a situação de Jerusalém ela se tornou uma situação realmente de perigo. Inclusive, Edessa é uma cidade hoje, tem outro nome atualmente na Turquia, mas na época era considerado como um estado. Era como um estado latino do Oriente. E foi por causa da queda da capital da cidade que foi justamente o ponto, o estupim, o catalisador, aquilo que provocou no ano de 1146 a Segunda Cruzada. Então, por enquanto, algumas informações históricas para mostrar o desenvolvimento das cruzadas naquele período. No próximo encontro, vamos falar um pouco a respeito dos comentários, até de alguns da linha de dentro da igreja que não concordavam com as cruzadas. Isso vamos deixar para o próximo encontro, fazendo um breve comentário a respeito disso, aqueles que se opunham às cruzadas, a visão negativa das cruzadas, segundo aqueles que são praticamente anticatólicos. Isso não vem só de fora da igreja, mas de dentro da igreja também tem aqueles que têm opinião contra as cruzadas. Vamos ver um pouco disso para partir para o relato histórico, alguns pontos históricos da Segunda Cruzada. Que nosso Senhor possa nos dar coragem, como deu aos cruzados, para combater em nós os inimigos, em nós o pecado, os vícios, e defender a fé da igreja contra aqueles que se opõem
a fé católica. Peçamos a Deus, com esta oração, pedindo força ao Senhor para combater contra o mal e contra as falsas doutrinas e contra o mal também em nós. Que nosso Senhor nos dê coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor meu Deus, eu vos peço coragem e lucidez para enfrentar todas as minhas dificuldades. Não me deixeis desanimar. Vós sois a minha fortaleza e a minha rocha firme, o meu escudo protetor diante das adversidades. Em vós deposito a minha fé e a minha esperança. Meu coração deseja encher-se de confiança em vós a todo momento. Encher-se da vossa força, a fim de superar os desafios e conquistar vitórias todos os dias. Ajudai-me a dar o melhor de mim, a me entregar plenamente à bondade e à pureza do vosso amor, a ouvir a vossa palavra que me abraça, me sustenta, me impulsiona e me encoraja a vencer todos os obstáculos. Ajudai-me a explorar a profundidade do meu ser, a perscrutar a fundo e encontrar todos os talentos que semeaste em mim para conseguir a felicidade em todas as tarefas do meu dia a dia. Em vosso nome e com a vossa ajuda, Senhor, eu sei que posso vencer, pois aquele que confia em vós, na vossa misericórdia e no vosso amor, sempre haverá de triunfar. A vós honra, glória e louvor, por todos os séculos dos séculos. Amém. Até o próximo encontro, meus irmãos, se Deus quiser. Deus os abençoe e vos guarde. Salve Maria Imaculada e até a próxima.